Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre o sofrimento. Vamos falar hoje sobre a finalidade do sofrimento. Falamos na aula anterior sobre as causas do sofrimento. Hoje vamos falar sobre a finalidade do sofrimento. Para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, que está no livro Plenitude. Ela nos diz: certamente o sofrimento faz parte da vida, por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. O diamante bruto aguarda a lapidação para fugir como estrela luminosa. Os metais necessitam da alta temperatura a fim de amoldarem-se à beleza e à utilidade. De forma hipoética, e vem nos esclarecendo a benfeitora, e a finalidade do sofrimento, como dissemos em aulas anteriores, é o nosso próprio crescimento. Ela nos diz: o diamante bruto aguarda a lapidação. E nós somos como esse diamante bruto. Precisamos passar por essa lapidação para que possamos brilhar, para que possamos depurar as nossas faculdades espirituais, para que possamos acender a luz na nossa própria consciência espiritual, para que possamos brilhar, como nos disse Jesus. Os metais, ela nos diz assim, necessitam de altas temperaturas. As provas da vida são como essas altas temperaturas. E nós devemos passar por essas provas da vida, pois é através da prova que nós crescemos. Então o sofrimento nos convida sempre ao crescimento. O que não pode é se revoltarmos, é nós não querermos crescer. Quando nós não queremos crescer, não queremos aprender, aí a gente se revolta contra as provas. E aí o diamante não brilha, o metal não é amoldado, né? Então nós, como espíritos, nós vamos retardando o nosso processo de crescimento. Então, como disse João Batista, é preciso o batismo do fogo, pois o fogo simboliza sempre as provas, as expiações. E nós se passarmos pelo fogo, nós vamos crescer, nós vamos depurar as nossas faculdades espirituais. Vamos trazer agora uma observação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, de um benfeitor espiritual. Ele nos diz assim: as provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então, a prova, nos diz esse benfeitor espiritual, tem como finalidade exercitar a inteligência. Pois muitas vezes nós passamos por provas na vida e aí nós devemos crescer intelectualmente. Devemos aprender a discernir, devemos ganhar experiência no sentido da parte intelectual, né? Nós devemos aprender, né? Quando falamos intelectual, nós estamos falando dessa razão fria, mundana, estamos falando da razão do espírito e tem uma consciência sobre a vida. Então, todas as profissões nos convidam a crescer intelectualmente, nós usamos a inteligência em prol da humanidade. E todas as provas vão nos convidar a exercitar a paciência e a resignação. Nós brincamos muitas vezes, falamos assim: ai, dai paciência, Senhor. E aí o Pai nos dá a prova, né? Porque a paciência, como dissemos, é uma virtude
E virtude se conquista. E a gente só conquista a virtude aprendendo, depurando, evoluindo. Então todas as provas nos convidam a exercitar a tolerância para atingirmos a paciência. Uma prova a gente vai tendo mais tolerância, aí a gente vai aumentando essa tolerância, nós vamos trabalhando esses valores dentro de nós até atingirmos a paciência, a virtude, a plenitude. E a prova também nos convida à resignação, né? Pois muitas vezes nós somos até obedientes, mas essa obediência está ligada ao medo, né? E isso não é bom no nosso crescimento espiritual. O medo, ele nos auxilia muitas vezes, mas chega num determinado nível do nosso próprio crescimento, nós devemos trabalhar a resignação e não a obediência, né? Porque muitas vezes a obediência está ligada ao medo, e a resignação está ligada sempre ao entendimento, à oração, né? A nossa visão perante a vida espiritual. Vamos prosseguir com mais uma observação, está no livro Plenitude, onde a benfeitora irá nos dizer: em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminui os fatores afligentes. Ouvindo isso da benfeitora, a gente fica assim pensando, né? Mas eu tenho que passar pelo sofrimento para crescer, para evoluir, né? Não, o caminho não é esse, né? Mas como somos ainda muitos seres rebeldes, né? Nós imprudentes, nós muitas vezes o sofrimento nos convida a ter mais prudência, a ter mais moderação, a buscar o equilíbrio, né? Por isso ela nos diz aí, muitas vezes quando não há o sofrimento, não há as provas, os desafios da vida, nós nos comprometemos espiritualmente. Então, devemos sempre nos perguntar, como dissemos lá, qual é a finalidade dessa prova para mim? O que eu preciso crescer? O que eu preciso aprender? Então, vamos prosseguir com mais um pensamento aqui da benfeitora Joana de Ângeles, está no livro Jesus e a Atualidade. Então nos diz a benfeitora: acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita, ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo, anelando por conquistas mais importantes. Isso é uma verdade para nós, é uma verdade e muitas vezes é difícil aceitarmos. Nós somos espíritos ainda ligados a vibrações fortes, o que isso quer dizer, né? E nós buscamos o prazer, nós buscamos as diversões, a felicidade, como nós dizemos sempre, né? Nos prazeres ainda muito baixos, em energias muito baixas. E aí nós sofremos muito porque essas vibrações ainda muito rasteiras, essas energias ainda muito próximas à matéria, elas são fugídias, né? Nós buscamos esse prazer e aí aquilo não nos dá prazer, nós repetimos aquilo e aí onde há dor, né? Há uma dor muito grande, há um vazio na nossa alma, para que possamos buscar o prazer não mais material, o prazer da alma. Muitas vezes nós buscamos uma religião, graças ao Santo Deus, e existem muitos pensamentos filosóficos, religiosos, e aí nós nos identificamos com alguns
e vamos buscar dentro de uma religião esse conforto para a alma, né? Mas como dissemos aí, o conforto só irá acontecer se nós realmente buscarmos o nosso crescimento espiritual. Por isso, conta uma passagem do Evangelho, e estava 2 discípulos de João, e foi ao encontro de Jesus. Então Jesus estava andando, e esses discípulos foram andando ali atrás de Jesus. Diz o Evangelho de João, e Jesus se virou e perguntou assim para eles: o que buscais? Né? Porque nós devemos fazer essa pergunta para nós: o que eu busco na vida? Eu busco estar feliz, mas essa felicidade ainda é nos prazeres muito baixos, os prazeres ligados à matéria. Esses prazeres, e nós vamos ver como, numa passagem do Evangelho, como ladrão e roubam a nossa própria felicidade. Nós achamos que estamos nos divertindo, estamos sendo felizes, e aquilo dá um vazio muito grande na alma. Então vamos prosseguir aí com as nossas reflexões. A benfeitora nos traz no livro Amor, Imbatível Amor, ela nos diz assim: a própria dor faz parte do processo e integra a criatura no contexto da sociedade, sem cujo contributo desapareceriam os esforços para o autoaprimoramento, a iluminação pessoal, o progresso geral. Ainda somos espíritos, como dissemos, muito rebeldes, né? Muito indisciplinados. Por isso, e a dor nos visita sempre. Pois a dor vai nos fazer, né, procurar o crescimento. Então, a dor nos convida ao autoaprimoramento, como ela nos fala, a iluminação pessoal, o progresso geral. Prossigamos com as palavras da benfeitora, ela ainda vai nos falar sobre a dor no mesmo livro Plenitude. Ela nos diz assim: a dor, porém, não é uma punição, antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Isso deveremos aprender. Quando estamos passando por um desafio da vida, que nós chamamos de dor, de sofrimento, não estamos sendo punidos de nada, porque Deus não pune ninguém. Deus, como nos ensina os benfeitores, nos dá a oportunidade de crescimento, pois o pai é sempre o bem do filho, né? O filho às vezes não compreende, né? E acha que o pai é o seu mal, né? Mas o pai sempre é o melhor para o filho. Então as provas da vida é para o nosso próprio crescimento, como nos diz a benfeitora. É um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida, mas não da vida egóica, da vida do ego, da vida do espírito, né? Então, todas as provas e nós passamos é para o crescimento do espírito que somos, e não da pessoa, da personalidade ainda muito ligada às ambições, aos prazeres materiais, né? Então, isso que deveremos aprender. Vamos trazer agora um pensamento de Carl Gustav Jung. Eu acho esse pensamento resume tudo que estamos falando aí. O médico, né, psiquiatra, criador da psicologia analítica, ele nos diz assim: o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental é livrar-se do sofrimento expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios, mas o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso com ele, o Cristo. Então, o sofrimento, nos diz Carl Gustav Jung, nós queremos expulsar o sofrimento. Às vezes nós queremos suprimir com remédios. E a medicina está aí para nos ajudar. Pois o remédio ele vai atenuar para que possamos nos livrar daquilo, né? Suportando
aquela dor do sofrimento, né? Então, o que Jesus nos ensinou? E todo sofrimento na vida precisa ser suportado. E como é que nós suportamos um sofrimento? É alado ali, sofrendo a dor? Não é isso, né? Suportar o sofrimento é nós olharmos para ele, entender a finalidade dele e dizer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Senhor, e seja sempre feita a tua vontade. Se esse cálice tem que passar por mim, eu vou beber, né? Se é preciso que eu beba, eu vou beber. Ou seja, se é preciso eu passar por isso, eu vou passar da melhor forma possível, aprendendo, crescendo e evoluindo. Pois esse é o caminho, né? Então, vamos aprender, como nos diz Gustavo Jung, com Cristo. Nós estamos aí condenando os remédios, por favor, vamos entender isso. A medicina tem o seu papel aí na Terra, são os missionários em nome de Deus, né? E vem para nos ajudar nesse campo através da química, né? Trazendo os remédios para aliviar as dores do corpo. Mas nós estamos falando aí das dores da alma. E a dor da alma não se cura com remédios químicos, né? Aí é o próprio processo de transformação e de evolução do próprio espírito, né? É isso que nós aprendemos com Cristo e com os benfeitores espirituais. Nós estamos chegando ao final de mais uma aula e, como sempre, agradecemos a todos, convidamos a todos a participarem sempre conosco e desse aprendizado e Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade.